Bom dia, pessoal. Então, dando continuidade aqui nossa série de operações básicas, né? Hoje nós vamos colocar essa ferramenta, é a mesma ferramenta que a gente fez a afiação, né? Então, vamos colocar ela no centro, lá no torno, e eu vou mostrar faceamento e torneamento externo, né? Utilizando essa ferramenta que a gente afiou. E a gente vai aproveitar e ver o acabamento dela, né? Eu vou estar colocando uma playlist e esses vídeos sobre operações básicas no torno, eu vou estar colocando nessa playlist, né? Então toda vez a pessoa quiser consultar, fica mais fácil procurar lá na playlist. Beleza? Então vamos lá que eu vou mostrar aqui essa ferramentinha que a gente afiou no último vídeo. Beleza? Então, pessoal, cada um tem um jeito, né, para fazer para colocar a ferramenta na altura do centro. Se alguém tiver pego um torno antigo aí já bem usado, né, vai perceber que é bem comum você achar um risco que os caras fazem aqui, ó. O que é? O cara coloca a medida da altura da ferramenta, ele vai com calço e ele já coloca mais ou menos assim as medidas do calço, aí ele já sabe, né? Então nessa parte do torno, assim, do carrinho, geralmente tem um risquinho aqui que o cara fez, né? Do lado assim, que é para facilitar isso daí. Como o meu, eu não fiz aqui porque como eu coloquei essa barra aqui para travar, né? Então aí ficou ruim fazer isso. Mas o que eu achei? Ó, coincidentemente, ó, pelo menos no meu, essa medida aqui, ó, da base aqui do torno até onde começa a chapa aqui, ó, de informações aqui da frente do torno, né? Dá 14 milímetros certinho, ó. Aí eu, com dois calcinhos aqui, ó, eu já chego na medida ali. Então eu já coloco aqui, quando eu vou pra lá, eu só faço um ajuste fino. Então é uma dica, né? Pode ser que todos sejam a mesma medida aqui, talvez facilite. Tem que medir aqui para ver se dá 14 milímetros. Ou então, medir 14 milímetros, que é a altura do torno ali, colocar na altura certinha, fazer um risco. Ou pode fazer um risquinho aqui, né? Aí você sempre coloca. Beleza? Então, dessa forma, eu já coloco, ó, já tá na altura aqui do centro da pontinha aqui, ó. Tá certinho já. Então o que eu faço? Igual naquele outro vídeo que eu fiz lá de peças seriadas, ó. Eu volto o castelo aqui até a trava dele. Travo aqui. E acerto a ferramenta, né? Porque toda vez que eu for fazer o... Porque toda vez que eu for fazer voltar aqui, se eu precisar girar o castelo com outra ferramenta, eu vou voltar ela aqui na posição da trava, ela vai me dar a mesma referência aqui no anel graduado, né? Então isso aí facilita bastante o trabalho da gente, né? Então já está na altura ali, ó, né? Tá no centro. O importante de deixar certinho no centro a ferramenta é porque primeiro que para facear, se ela não tiver no centro, ela vai ficar um calombinho aqui na face da peça, ou com a ferramenta ou para baixo ou para cima. E isso pode até quebrar o biquinho da ferramenta. Sem contar que não faz um corte perfeito. Aqui parece estar no centro. Vamos facear ali, aí a gente vê.
e a gente acerta melhor se for o caso. Então, essa é a primeira operação para se aprender, né? Que é o faceamento. O que acontece? Você vai começar a fazer uma peça, a primeira coisa que você tem que fazer é começar faceando. Salvo algumas exceções, né? Mas são muito raras mesmo. Primeira coisa que você vai fazer é facear a peça e acertar o topo da peça aqui, né? Depois você vai fazer o diâmetro. Então vamos lá. Com esse tipo de ferramenta que a gente está usando aqui, a gente tem que inclinar ela. A gente vai inclinar ela para cá, para poder dar o ângulo de corte aqui na face da ferramenta, né? E o que nós vamos fazer? Devagarzinho, ó. Você vai encostar. Ó. Encostou na face da peça, porque tá irregular. Vai ter uma parte mais para fora e uma parte, ó. Se você de repente encosta numa parte mais que tá para dentro a ferramenta, quando você for ligar o torno vai dar uma trombada na ferramenta e já vai quebrar logo de cara. Por isso que você tem que fazer isso. Ela vai vir devagarzinho aqui e você vai encostar na parte mais alta dela. E aí você vai acertando. Aí é bom travar aqui, porque esse carrinho nosso, vocês sabem que ele costuma afastar, né? Mas é normal. Vou passar um pouco de óleo aqui, ó, pra gente não fazer a seco. Então, aqui no carrinho aqui, ó, com esse tipo de ferramenta, o que a gente vai fazer? Antes de chegar lá no centro, vou mostrar aqui no anel graduado, ó. Antes de chegar lá no centro, a gente vai vir aqui aprofundar 1 ou 2 décimos, ó, vou colocar 2 décimos, ó. Aí a gente vai até o centro da peça lá e vamos vir trazendo a ferramenta. E assim ela vai acertando aos poucos até limpar totalmente a face. Ó. Ela já começou a limpar. Ficou um biquinho lá. Eu notei que a ferramenta tá um pouquinho coisa para baixo. Ó, vou colocar mais 2 décimos. Agora tá certinho, ó. Quase acertando, ó. Falta mais um pouquinho.
Aqui a gente está só limpando, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa relacionada à medida, aí a gente tem que medir e aprofundando ali a quantidade para não... Olha lá. Limpamos a face da peça. Só mais um passezinho. Esse aço aqui é 1045. Então, faceamos a peça, né? Agora, deixa eu afastar um pouco aqui. O que é bom fazer aqui? Como o material está bruto, e ele fica até um pouco fora de centro, né? Olha lá, ó. Ele fica batendo, balançando. Então, um lado vai estar mais alto que o outro aqui. Se a gente for entrando, a gente vai bater a ferramenta. Então, a gente faz a mesma coisa. A gente vem devagarinho aqui, ó. Ah, deixa eu fazer uma coisa. Já vou explicar uma coisa aqui. Como que eu faço, né? A gente vai, vamos supor que a gente vai fazer um rebaixo aqui de 10 milímetros. Venho, coloco aqui no paquímetro 10 milímetros. Né? E marco aqui, ó, com o biquinho da ferramenta. Aí você vai lá devagarinho e encosta até fazer uma marca para você saber até onde que você vai tornear. Fez um risco lá. Mesma coisa, ó, você vai encostar devagarinho aqui na peça para ter a referência do ponto mais alto dela, né? E vai colocar uma medida. Eu vou colocar 1 milímetro aqui. O que acontece? Esse material aqui, ele é trefilado, né? Ele é até bonito assim, ó. Ele geralmente é certinho. Mas às vezes a gente pega um material cascudo, que tem carapa, né? E é uma parte mais dura às vezes. Então você tem que... O primeiro passo é bom você dar... É bom você dar o primeiro passe... um pouco menor, porque para não quebrar a ferramenta, não desgastar ela mais rápido, porque tem a parte com oxidação, né? Vai ser uma parte mais dura que você vai estar tirando primeiro aí. Então, ó, eu tô com um avanço 0,05 e a velocidade aqui tá 390 RPM. O diâmetro ali do material tem 3/4, acho que é 19 milímetros. Ó como é que tá cortando a ferramenta que a gente fez. Aí, chegou na posição, você desarma o automático, volta um pouquinho. Outra coisa, voltar com a ferramenta encostada na peça. A gente tem que lembrar que aqui, ó, ela tá inclinada assim, né? Então o corte dela é no sentido daqui para lá. Se a gente fizer isso voltando, a gente vai acabar desgastando aqui essa parede, né? E a gente não quer isso daí. Então eu costumo fazer assim.
eu sempre recuo a ferramenta antes de voltar, para ela não voltar esfregando na peça. Senão vai desgastar mais rápido a ferramenta, né? Depende do corte, né, da ferramenta, não tem problema, né? Mas nesse caso aqui eu evito. Então, ó, tá lisinha a ferramenta, o acabamento aqui, ó. Tá vendo? A fiação que a gente fez lá, né? Uma coisa que eu quero ressaltar aqui também, ó, fica o canto vivo aqui. Nunca que a gente vai fazer, vou ver se tá canto vivo, pôr a mão na peça. A gente evitar, não põe a mão na peça girando, né? Não é bom fazer isso aí. Vai causar um corte aí na mão, porque o canto vivo ali é uma navalha, né? Então com isso a gente viu essas duas operações aí, faceamento e o torneamento externo, né? Ó. Agora tá tirando 1 milímetro, já foi padronizado a peça, né? Olha lá, ó. Eu fui falar do chanfro aqui e acabou o armazenamento aqui. Então eu vou falar de novo. Então, ó, evitar, procurar já acostumar desde o começo, sempre tirar o canto vivo da peça. Não deixar a peça com canto vivo. Sempre que terminou a peça, quebrar o canto, né? Se na peça não tem chanfro, você pelo menos dá uma quebradinha de nada. Você pode usar essa ferramenta, se você não tem o costume ainda não consegue fazer no bimanual, né? A gente acaba por não ter que trocar a ferramenta, fazendo no bimanual isso aqui rapidinho, com essa mesma ferramenta. Mas aí o que você pode fazer? Você pode usar uma dessa aqui, ó. Essa mesma ferramenta de 45 graus, você pode usar para tornear o diâmetro ali e depois acertar ela assim e já vir e já dar uma quebradinha de canto, né? É bem útil isso aqui, eu gosto de usar bastante. Principalmente quando tem que facear bastante material, eu gosto de facear com ela. Assim, ó, usando essa ponta aqui, né? Mas então, ó, o que acontece? Eu vou quebrar o canto aqui com essa ferramenta aqui, ó. A gente vem... Deixa eu colocar aqui para mostrar, ó. Como que faz, ó, bimanual. A gente vai... Eu vou girando aqui, pode fazer aqui também, né? Aqui em cima também. Mas como esse é um torno pequenininho, eu costumei ir girando aqui mesmo. Então eu vou, ao mesmo tempo que eu vou girando para lá, eu vou tirando aqui, ó. Vou fazendo assim, ó. E ele vai fazer um chanfro ali, um conezinho, né? Mas isso quando é a olho, né? Você vai fazer certinho, usa a ferramenta de 45 graus. Né? Vem aqui, ó. E faz o chanfro. Tá vendo? Aí já fica, dá um outro aspecto na peça. Nunca entrega a peça com um canto vivo aparecendo aí, né? E dá para reparar que nesse nosso torno tem um monte de peça aí que vem nele que vem com canto vivo, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que para quem tá começando, para quem já é, que nem eu falo sempre, para quem já é macaco velho aí, isso aí não é nada, né? Mas para quem tá começando, é uns detalhezinhos que faz a diferença, né? Vocês viram como é que cortou aqui, ficou legalzinho aqui a ponta do taruguinho, né? Então, e assim a gente vai, eu vou passando as coisas e vai acumulando o conhecimento aí, e vocês vão conseguindo fazer as coisas cada vez melhor. Beleza? Espero ter ajudado aí o pessoal que está começando aí, né? E a gente vai seguir nessa série aí,
Beleza? Então até mais, pessoal. Até o próximo vídeo aí.